Olá, Shalom. Aqui é o pastor Rui Nascimento e eu nesse vídeo hoje quero trazer um tema que é o caráter do cristão. Muito bem. Para que esse caráter seja edificado, nós precisamos de assimilar vários personagens da Torá, vários personagens da Brit Hadashah também, ou seja, daquilo que alguns chamam de Antigo Testamento e Novo Testamento. Aqueles que já me conhecem, que já me ouviram, sabem que os termos que eu uso é Torá e Brit Hadashah, Nova Aliança e Ensino. Então, a primeira parte da Bíblia, o chamado Antigo Testamento, é instrução de Deus, a Torá, ou melhor, a Tanar, se quisermos ser mais exatos, Tanar, que se divide em três partes, que é Pentateuco, a lei, profetas e escritos ou poemas. E a Brit Hadashah, que é a nova aliança, que nada mais é do que aquela aliança que o Senhor prometeu através de Jeremias 31, essa nova aliança que agora foi feita conosco. Mas enfim, então, para que o cristão atinja aquilo que verdadeiramente se entende como uma vida reta diante de Adonai, eu separei 13 personagens de toda a Bíblia. Entendi que eles resumem bem e complementam bem o perfeito caráter de um verdadeiro crente. Muitos ficaram de fora, obviamente. Alguns de vocês vão dizer: eu teria escolhido esse, teria escolhido aquele, teria falado de Jó, teria falado de não sei quem, enfim, eu tive que escolher e escolhi 12. Então hoje eu vou trazer o primeiro personagem do meu entendimento, e que é aquele que, no meu parecer, se enquadra com o início de uma vida de um crente. Esse personagem é Abel. Abel é o primeiro homem que eu escolhi das Escrituras para trazer como caráter da vida do crente. Abel fez algo que todo crente precisa de saber fazer. Ele apresentou a Adonai uma oferta perfeita. Ele apresentou a Deus o melhor que ele tinha. Ele apresentou a Deus aquilo que lhe tinha custado algo do seu esforço, porque eu presumo que naquela altura havia animais selvagens ao redor de Abel, havia ataques de lobos, havia trabalho para guardar um rebanho, e ele tinha-se dedicado e apresentou ao Senhor um cordeiro, o melhor do seu rebanho. Porque eu escolhi Abel? Escolhi Abel porque eu creio que ele era um homem espiritual, era um homem que caminhava também com Deus, era um homem, e digo também porque nós vamos falar de outros homens da Bíblia que caminhavam com Deus. Então, porque eu presumo que ele caminhava com Deus? Porque ele estava tendo uma visão da necessidade de Deus. Pode até parecer piada ou engano da minha parte dizer que Deus tinha uma necessidade, mas Deus precisava de um cordeiro perfeito, e Abel naquele ponto já estava apontando para o Senhor Yeshua, já estava vendo o plano de Deus, já estava vendo a big picture, ou seja, já estava vendo a grande fotografia, já estava vendo o plano completo de Deus, e apresentou a Deus aquilo que Deus estava necessitando e precisando, um cordeiro perfeito para o sacrifício que foi feito lá na frente através do corpo e do sangue do Senhor Yeshua. Mas é interessante, nós vamos ler essa passagem e depois vamos analisando ponto por ponto, e tem muitos pontos surpreendentes nessa passagem. Está lá em Gênesis, no capítulo 4, e está escrito o seguinte, a partir do versículo 3:
Vamos começar no 1 mesmo, 4:1. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim e disse: alcancei do Senhor um homem. Tornou a dar à luz e teve Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não serás aceito. E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E disse Caim ao seu irmão Abel: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Bom, por enquanto vamos parar por aqui a leitura e vamos analisar o que aconteceu. Vamos analisar. Analisando, olhando para o texto, nós vemos que Abel levou ao Senhor uma oferta. Ao cabo de dias, levantou-se e trouxe ao Senhor uma oferta. E Caim fez o mesmo. Nós não percebemos em lugar nenhum que Deus tenha pedido algo para alguém. Nós não vemos em nenhuma passagem das Escrituras que Deus convocou tanto um quanto o outro para lhe levar o que quer que seja. Mas nós vemos a necessidade que o homem tem de ir ao encontro do seu Criador e de lhe agradecer de alguma maneira por alguma coisa. Todo ser humano, creio eu, tem necessidades de se encontrar com o seu Criador. Todo ser humano, no mais profundo do seu íntimo, tem o desejo de conhecer o seu Pai e de conhecer aquele que pode lhe dar proteção, conforto, carinho, bênção. Creio eu que nesta passagem fica claro que todos nós fomos colocados nessa terra e de uma maneira ou de outra nós sabemos que nós viemos de outro lugar, que nós somos bem mais antigos do que aquilo que parecemos e que em algum ponto lá na eternidade passada nós tivemos uma relação com o Criador. E tanto assim é que nós vemos que Abel vai levar do melhor que ele tem e Caim também vai levar algo, mas não era o melhor que ele tinha, era o melhor que a terra tinha, ou era algo que a terra tinha produzido e ele foi lá de qualquer jeito, pegou uns legumes, umas alfaces, umas couves, não sei quais foram as verduras que ele apresentou para Deus, mas levou umas frutas, não sei o quê. Mas Abel levou algo que tinha-lhe custado trabalho, tinha-lhe custado um esforço para proteger, para criar, para limpar. E o melhor que ele tinha no seu rebanho, ele falou: eu vou oferecer porque eu tenho consciência que isto que eu tenho aqui não é fruto das minhas mãos, não é fruto do meu trabalho, não é fruto do meu empenho, é fruto da proteção do meu Pai. E eu quero dizer a ele: olha, eu te agradeço por teres me dado tudo isso tão bom, está aqui o melhor que tu me deste, eu devolvo, apresento a ti. E assim tem também nas igrejas hoje muitos crentes que levam o melhor do que eles têm, não aquilo que é pedido, mas o melhor que eles têm no seu interior. Eles oferecem a Deus um clamor, uma oração de graças, uma oração constante de agradecimento, reconhecendo a existência do seu Criador nas suas vidas, levando a Deus as suas orações cheias do Espírito Santo, levando a Deus agradecimentos constantes e levando a Deus clamor por aqueles que não conhecem.
e levando a Deus intercessões, e levando a Deus tudo aquilo que eles sabem que só Ele pode cuidar. Tem outros também que vão de qualquer jeito, que levam qualquer coisa, que se apresentam de qualquer maneira, não atentando para a palavra de Deus, não atentando para as instruções de Deus, não atentando para a direção de Deus, não atentando para as necessidades de Deus, como Abel atentou, sabendo que ele precisava de um cordeiro perfeito, e apresentou naquele ponto, sob um ato profético, aquilo que viria a acontecer depois. E nós precisamos de entender que hoje nós estamos com atos proféticos, há necessidade de apresentar a Deus atos proféticos para trazer à existência aquilo que ainda não se vê, que é a descida, a volta do Senhor Yeshua, que é trazer o Senhor a cumprir as suas profecias, a que o Senhor vele sobre a sua palavra e que o Senhor resgate todas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas nós vemos muitos Caíns chegando na igreja e buscando uma casa nova, um carro novo, muito dinheiro, sucesso nas chaves, sucesso nos trabalhos, sucesso no casamento, sucesso não sei aonde, trocando de mulher porque aquela está velha e não presta mais e ele tem direito a ser feliz, e tudo vale, é tudo válido porque Deus quer é que ele seja feliz. E nós vemos hoje um evangelho completamente cheio de Caíns, cheio de pessoas levando verduras e legumes que pegaram em qualquer lugar, mas que não levam o cordeiro perfeito, não levam a Torá, não levam a sequência, o ensinamento daquilo que as Escrituras têm para nós. Na verdade, Abel estava dizendo a Deus: olha, esse cordeiro sou eu, estou à tua disposição. Estou à disposição do que tu quiseres, do que tu precisares. Eis-me aqui, Senhor. E é dessa forma que nós temos que chegar ao Senhor. Até parece, é curioso, não é? Porque eu falei que nós íamos ver aqui algumas coisas que iam ser estranhas, não é? Deus não pediu nada, os dois levaram. Se os dois levaram, os dois tinham uma necessidade. Mas um sabia qual era a necessidade de Deus, se preocupava com a de Deus e não com a dele. O outro se preocupava com a dele e não com a de Deus. Por isso atentou Deus para um e não para o outro. Aí, o que não foi aceito, descaiu-lhe o semblante, isto é, ficou bravo, furioso, e a sua raiva se virou contra aquele que estava fazendo aquilo que é perfeito. E assim continua nos dias de hoje. As igrejas cheias de Abéis e de Caíns. Infelizmente, poucos Abéis e muitos Caíns. Muitos Caíns querendo matar os Abéis das igrejas. Tem o irmãozinho que paga o preço, tem o irmão que vai para a oração, tem o irmão que guarda os mandamentos, tem o irmão que guarda a palavra de Deus, tem o irmão que quer obedecer a Adonai, que guarda o sábado, que ama a Deus acima de todas as coisas, que ama ao próximo como a si mesmo, que não rouba, não mata, não cobiça as coisas alheias, que honra pai e mãe, que não cultua imagens, enfim, que guarda os mandamentos, que não come carne de porco, que não come lagosta, não come camarão, e é criticado, é apontado, é morto pelos Caíns. Tem poucos Abéis, mas tem muitos Caíns querendo matar aqueles que estão fazendo a oferta perfeita. E depois, esses Caíns se baseiam, se apoiam. Novo mandamento vos dou: amai ao próximo como a vós mesmo, ou amai ao próximo como eu vos amei. Mas quando você pergunta se eles morreriam por vocês, eles dizem: não morreria, não. Então, tudo cheio de Caíns. Muito Caim por aí. E é interessante que Caim poderia ter ficado era bravo contra Deus, porque assim, peraí, por que você não me aceita? Tinha que ter discutido com Deus, mas não, foi lá e matou o irmão. Estranho, não é? Por quê? Aquilo que eu faço tem que incomodar o outro ao meu lado. Por que que eu guardar o sábado incomoda tanto os religiosos? Incomoda tanto os Caíns? Por que que porque eu guardo os mandamentos e eu tenho fé nessa Torá, tenho fé que Yeshua morreu para me reconectar àquilo que eu tinha perdido, que era a Torá, esse cordeiro que Abel ofereceu, me levou à Torá, e agora esses Caíns têm raiva de mim, sabe? Eu tenho conseguido um monte de gente que me odeia, sabe quem? Religiosos, evangélicos, gente que me condena, que quer me matar, que não me ama. Fingem alguns que me amam, até alguns que vão ver esse vídeo, sabem que fingem que me amam, mas não me amam coisa nenhuma, porque eles têm ódio, têm raiva, querem me matar, porque a oferta deles, a minha oferta condena eles. É
A minha oferta condena eles diante de Deus. E para eles não serem condenados, eles querem me eliminar, querem me matar, querem me provar que eu estou errado. Querem me provar que Yeshua aboliu a lei. São muitos Caíns que tem nos dias de hoje e nós muitas vezes nem percebemos. E talvez você que está vendo esse vídeo tenha sentido quanto é perseguido porque você quer guardar a lei de Deus, quer andar na lei de Deus, quer dar testemunho de Yeshua, mas guardando os mandamentos. E os Caíns se levantam e dizem que não. Não é mais isso, não. Agora é outra coisa. Mas muito bem. Por que Deus então recusou Caim? É simples. Exatamente pela mesma forma como hoje ele recusa um monte de evangélicos, um monte de religiosos. Porque eles não buscam primeiro o reino de Deus. Buscam primeiro os seus interesses. E Yeshua falou, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. O que nós vemos hoje é exatamente o oposto. Buscar primeiro tudo e depois, se tivermos um tempinho, buscar o reino de Deus. Por isso não vê ninguém com dons. Tem um monte de gente querendo me ensinar. Às vezes eu converso com algumas pessoas, alguns amigos até, outros até talvez serão de verdade, não sei. Eles não mostram muito isso, mas enfim. Converso com alguns amigos que fingem que me ouvem, que fingem que me entendem, que fingem que tal, que eu até tenho razão aqui ou ali, mas que não querem nada. Sabe porquê? Porque eles não buscam primeiro o reino dos céus. Eles não querem guardar os mandamentos. Eles não querem ser ungidos com dons. Porque para vir o dom tem que buscar primeiro o reino dos céus. E você pergunta para eles querem te ensinar, e você pergunta qual foi o dom que Deus te deu. Aí eles ficam, dom, oh, meu irmão, você sabe que eu não sei, mas querem te dar, querem passar para você ensinos, como se tivessem recebido dom de mestre, querem te ensinar as Escrituras sem terem recebido dom nenhum, querem afirmar aquilo que não conseguem provar porque não receberam dom para ensinar, não receberam dom de cura, não receberam dom de evangelização, não receberam dom, enfim, de pastorear, de tudo aquilo que o Senhor fala. E que Caim também não se preocupava com isso, porque ele não buscava o reino dos céus, ele buscava aquilo que lhe interessava. Ele foi egoísta, ele foi material, ele foi terreno. E o resultado todos nós já sabemos. Atentar para o nosso Criador é algo que é necessário para todo aquele que quer um caráter cristão, de crente verdadeiro. Eu quero me separar desse cristão porque isso me leva a Roma e eu não quero nada com Roma. Não atentar para o Criador é o primeiro passo para um desastre pessoal, familiar e social. Cabe a nós perguntarmos ao Senhor o que é que Ele está precisando de nós, para que nós tenhamos uma empreitada em parceria com Ele. E se nós tivermos uma empreitada em parceria com o Senhor, nós não vamos perder nada não, porque tudo o que Ele tocou deu bom fruto. Então, agora perguntaria, por que então, uma vez que é assim, por que então Deus permitiu que Abel morresse? Porque é muito estranha essa passagem, não é não? Veja bem, aquele que fez a vontade do Pai morreu. Os outros que não fizeram ficaram em vida. Porque Abel era um tipo de Messias, era um tipo de Yeshua. Abel era aquele que estava tipificando alguém que fez a vontade do Pai, que foi perfeito aos olhos do Pai, que disse, eis-me aqui, e morreu. E você, injusto. E você, pecador. E você, mau. E você, rebelde, continua aqui. Mas aquele que morreu, que parecia que foi injustiçado, está à direita do Pai, cheio de glória. E você continua sofrendo aqui. E você continua sendo perseguido aqui. Porque você talvez ainda não tenha entendido que precisa de passar de Caim para Abel. Por isso está escrito por Paulo que nós fomos crucificados com o Senhor e com Ele ressuscitamos. Se é que em nós habita o Espírito Santo de Deus. Então, nós precisamos de entender esse mistério que aconteceu aqui logo no iniciozinho das Escrituras.
para trazermos ele para os nossos dias de hoje, para trazermos ele para a nossa vida e para nós buscarmos esse caráter de Abel, um caráter que se dispõe, que se expõe, que se coloca à disposição do Senhor e pode-se até morrer, mas eis-me aqui. Deus podia ter interferido e falado: quem não toca no seu irmão, não, como ele fez lá com Jacó. Labão vinha atrás dele e o Senhor falou para Labão: toca nele não. Por que Deus não fez isso? Porque Deus queria, naquele momento, que Abel tipificasse aquele que iria morrer por você e por mim. Então, era necessário, para que a profecia fosse perfeita, que Caim agisse do jeito que agiu. Parece injusto. Mas aqui, nesse ponto, nós começamos a perceber a verdadeira mensagem bíblica. Porque Deus não tem para nós nada nessa terra. Tudo o que Deus tem para nós de precioso é eterno. É eterno. Esse foi o objetivo do Cordeiro Perfeito. Por isso Abel pereceu e Caim não, porque Abel estava no sacrifício perfeito. Abel estava no querer ir, no querer estar junto do Pai. Abel não estava preso aos bens desta terra. Abel não estava querendo mais um sofá novo. Não estava querendo um carro melhor. Ele estava querendo encontrar-se com o Criador. Ele não estava querendo um rebanho maior. Ele estava querendo oferecer o melhor que ele tinha do seu rebanho para se apresentar diante do Pai. Ele estava querendo dizer ao Senhor: eis-me aqui, eu quero te ver. Mas eu estou falando aqui presumidamente para pessoas que conhecem as Escrituras. Esse conhecer as Escrituras não é de alguém ter lido uma vez e não saber interpretar nada. Porque ler e interpretar é privilégio para muito poucos. Portanto, é necessário ter lido a Bíblia toda para se poder ter a noção dos nossos direitos e obrigações. Mas tem tantos Caíns por aí que nunca leram a Bíblia toda e já sabem tudo. É impressionante com quantos eu me encontro. Com quantos eu me encontro, Senhor? É muita gente com quem eu converso que nunca leu a Bíblia toda, mas quer me dar lições de Bíblia, que é incrível. Eu que já li a Bíblia dezenas de vezes. Parece que não serviu para nada, para eles. Porque eles agora é pelo Espírito e na graça. Estamos na graça, agora na graça. A graça sem lei não tem graça nenhuma. Então, esse caráter que nós precisamos de buscar nesses homens que eu vou trazer ao longo desses vídeos que vão ser apresentados, que vão ser 13, e cada vídeo vai tratar de um homem, esse caráter começa aqui, com Abel. Saber as necessidades de Deus e saber as minhas em relação a Ele. Eu tenho que buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Todos nós temos a certeza que Abel teve a atitude correta, apresentar a Deus a oferta perfeita. Mas será que todos nós queremos ser Abel? Todos nós temos a certeza que Caim estava errado ao apresentar a Deus uma oferta de qualquer jeito. Mas será que não somos, a maioria de nós, iguais a Caim? Será que a maioria de nós não está querendo matar o Abel quando o encontra por aí? Quando o chama ao campo, e aqui mais uma observação, campo na Bíblia é lugar de pecado. Caim não matou Abel em outro lugar a não ser no campo. O campo era o lugar de domínio de Caim. No campo, no lugar do pecado. Foi lá que ele o matou. Porque é o que está escrito aqui. Disse Caim a seu irmão Abel: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. Então, todos temos a certeza que Abel estava certo, mas já não tenho tanta certeza que tenhamos a mesma vontade de trabalhar em prol da obra de Deus como Abel o fez. Caim e Abel tinham o mesmo pai, tinham a mesma mãe, mas não tinham a mesma doutrina e nem o mesmo entendimento. Então, significa também dizer que dentro de muitas congregações que tem por aí, tem muita gente que tem o mesmo pastor, tem muita gente que tem a mesma
doutrina que é passada, mas nem todos estão de acordo com aquilo que é passado, e graças a Deus por isso. Porque a grande maioria daqueles que estão passando, eles estão blasfemando, eles estão errando, eles estão passando um monte de coisa errada. Quando alguém diz que não precisa mais de guardar o sábado, já está completamente mergulhado no pecado, porque o pecado é a transgressão da lei. Segundo está escrito lá no primeiro livro de João, no capítulo 3, versículo 4, está escrito que o pecado é a transgressão da lei. Ora, se transgrides a lei, pecas. Ora, se não guardas o sábado, transgrides a lei. Se transgrides a lei, estás no pecado. Se ensinas isso aos outros, estás matando os outros também. Está aí um monte de Caíns e poucos Abéis. Então, o mesmo Pai, a mesma doutrina vem da Torá. Não é das congregações, não são os pastores que estão em cima dos altares e muitas vezes em cima dos palcos, porque não se deixou de ser altar, aquilo é palco. Então, eles não estão ensinando aquilo que vem do Pai das luzes. Eles estão ensinando coisa estranha. Estão apresentando ao Senhor fogo estranho, assim como apresentaram os filhos de Arão e morreram por causa disso. E fizeram com que outros morressem também. Então, temos que ter muito cuidado. Deus precisava de um cordeiro perfeito. E Abel entendeu o pedido do Senhor. Então Abel fez a oferta perfeita. Nós precisamos de saber oferecer ao Senhor a oferta perfeita. Cabe a cada um de nós saber qual é a sua oferta perfeita. Não importa a denominação, a congregação que você está. Importa qual é a sua oferta perfeita. Importa qual é o pedido que Deus te fez. Particularmente, não esqueça que você tem impressões digitais únicas e Deus não vai te perguntar o que é que o teu pastor te ensinou. Deus vai te perguntar o que é que ele escreveu na Torá e que você não praticou e por quê. É isso que Deus vai te cobrar. Deus não vai cobrar nada do teu pastor. Ah, o pastor mandou fazer isto, o pastor mandou fazer aquilo. E quem é o pastor dos pastores? O que é que eu te mandei fazer? O que é que eu deixei escrito para você fazer? Qual foi o manual que você seguiu? Com que mapa você se direcionou? Você quis ser um Caim, no lugar de querer ser um Abel. Ah, mas eu não sabia. Sabia, porque olha, você lembra o dia em que você viu aquele vídeo postado pelo pastor Rui, te advertindo, te alertando? Por que você não quis dar ouvidos e ir para as Escrituras e confirmar todas essas coisas? Por que você não quis mergulhar nas Escrituras, ler as Escrituras, estudar a minha palavra, mergulhar na minha palavra e retirar dela aquilo que eu queria te passar? Nós, na verdade, se mergulharmos bem nisto, nesta passagem, vamos pensar, Deus foi injusto. Deus foi injusto porque matou alguém que era justo. Deixou que alguém que era justo morresse. Mas por que Deus permitiu que isso acontecesse? Permitiu que isso acontecesse para que você se toque que ainda há tempo de mudança. Permitiu que isso acontecesse para mostrar para você, para te dar a oportunidade, porque Ele levou aquele que era justo e a Torá nos ensina, nos mostra que o Senhor recolhe os justos sem que os ímpios percebam e atentem para isso. O Senhor tem prazer na morte do justo. Está escrito. Está escrito. O Senhor se alegra na morte dos justos. Então, como Caim era ímpio, Deus o deixou mais tempo sobre a terra para lhe dar tempo de ele mudar e de ele passar a querer dominar sobre o pecado que reinava sobre ele e atentar para a oferta perfeita que era Yeshua e se converter ao Senhor e buscar o arrependimento diante de Adonai para que ele fosse também recolhido junto com Abel. É maravilhoso como Deus não condenou Caim. Deus deu a Caim tempo de ele se arrepender, como ele está dando tempo a você, de você se arrepender, de não guardar os mandamentos, de não dar testemunho de Yeshua. Porque está escrito lá em Apocalipse, no capítulo 14, versículo 12, que aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Yeshua, HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. Então, Deus, e está lá no último livro, é no finalzinho. Deus está dando tempo aos ímpios, Deus está dando tempo. E os ímpios não estão fora da igreja. Fora da igreja estão os pagãos.
Os ímpios que estão dentro da igreja são aqueles que leem as Escrituras e arrumam uma desculpa para não cumprir aquilo que Deus ordenou que seja cumprido. E Yahvé está no controle de todas as coisas. E Ele ama, e por isso me alegro, porque Ele ama o pecador, Ele ama o ímpio, mas Ele odeia as obras do ímpio. Ele odeia o pecado. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você se encontra na posição de Caim, saiba que ainda há tempo de você se encontrar com Yahvé e ir para junto de Abel, Yeshua. Porque Yeshua foi na sua frente para te esperar, foi te fazer morada. E se você hoje está vendo esse vídeo, não é por acaso. Cabe a si mesmo examinar o que é que você é. Se é Abel ou Caim. Se você é Abel, é isso que Deus quer. Se você quiser olhar para Deus como Abel olhou, você se torna um parceiro de Deus. Um parceiro que domina todas as coisas que Ele criou, debaixo de uma parceria e de uma submissão em parceria para caminhar com Yahvé. Debaixo de uma submissão, você vai caminhar com o Criador. Que maravilha! Você vai se submeter a quê? A palavra dele. Você vai andar segundo a palavra dele. Esta maravilha. A palavra de Adonai. A palavra de Yahvé. A palavra de Yeshua. Ele é a palavra Yeshua. Porque João fala que ele é o verbo. O verbo é isso aqui. O verbo se fez carne, tabernaculou entre nós. E voltou para o Pai e continuou deixando aqui o verbo. Para que nós possamos ir ao encontro dele. Então essa parceria e submissão ao Criador é aquilo que a maioria não quer. Sabe porquê? Porque eles têm os negócios deles montados ao sábado. Como é que eles agora vão dizer para 100, 200, 500, 60, 30, 20 empregados que não é mais ao sábado, que agora vai ser ao domingo, que vai fechar a loja, que vai fechar a empresa? E só por fé. Só por fé na verdade. Só por colocando de lado as suas conveniências, colocando de lado os seus interesses e querer apresentar a Deus a oferta perfeita. Quem quer isso no mundo? Não, todos querem Yeshua, lógico. Quem quer ficar fora? Ninguém. Pergunta a qualquer evangélico, qualquer católico, qualquer religioso. Você vai para o céu ou para o inferno? Lógico que vou para o céu. Todos. Lógico. Quem quer ir para o inferno? Quem quer ficar fora? Aqueles que levantaram um dia a mão e acham que Jesus é com eles e continuam deteriorando a palavra de Yeshua, continuam transgredindo, continuam transformando, distorcendo a palavra do Senhor para provarem aquilo que é improvável diante de Deus. Às vezes é provável para os homens, mas diante de Deus ninguém tem como enganá-lo. Ninguém tem como manipular a palavra de Deus diante de Deus. E um dia eles vão se apresentar diante do Criador para prestar contas. É maravilhoso, irmãos. Deus se materializando em nós, simples mortais, só porque nós queremos obedecer-lhe, agradar-lhe e levar a Ele uma oferta perfeita. Abel entendeu isso, Caim não. Dentro das congregações tem um monte de Abéis, um monte de Caíns. Tem gente que entende isso, tem gente que não. Se nós tivermos essa parceria em submissão, Deus está glorificado no homem e pelo homem. Deus será glorificado em mim e por mim, como Ele se glorificou no Filho. E o Filho glorificou o Pai. A diferença fundamental entre Abel e Caim foi essa. Um entendeu, outro não. Caim teve direito a desfrutar dos bens desta terra por muitos anos, mas sempre no sufoco, na perseguição. Sempre com medo que fosse morto por alguém que ele ia encontrar. Mas Abel já estava desfrutando da companhia de Deus para a eternidade, enquanto Caim teve que suportar todas as adversidades inerentes a cada dia. Como o Senhor Yeshua falou, basta a cada dia o seu próprio mal. E foi desse mal que Caim não se livrou. E quem sabe você também não vai se livrar se você não quiser mudar o curso da sua vida. E quem sabe também Caim não se livrou nem na terra, nem depois, que isso é bem mais grave e bem pior, pois que se trata da vida eterna, ou melhor, da morte eterna. Bom, a minha visão desse primeiro personagem bíblico, que me inspira, eu gostaria de dizer para você que todo verdadeiro crente precisa de ter um Abel dentro de si. Isto é, deve oferecer a Deus uma oferta perfeita. Sei que muitos vão dizer que a oferta perfeita é só Yeshua
pode apresentar, mas não é o que se pede aqui, que você substitua Yeshua. Não é o que se pede nessa abordagem, que você seja Yeshua. Essa oferta é que você, uma vez que você apresenta no altar o seu corpo, alma e espírito, você se coloca à disposição do Criador e você vai precisar de abrir mão daquilo que aos seus olhos é muito importante. Mas que aos olhos de Deus não passa de mera visão terrena, uma vez que Caim não tinha mais do que uma mera visão terrena. Deus, Yahvé, não estipulou regras nenhumas para Caim nem para Abel. Até parecia, e aí mais uma vez eu volto a afirmar que parecia que a Yahvé foi muito injusto com Caim, porque Caim levou o que ele quis, ponto final. É livre-arbítrio. Deus nos dá o livre-arbítrio. Nós apresentamos a Deus aquilo que nós entendemos. Mas se for segundo aquilo que Deus nos direcionou pela sua instrução, pela sua Torá, nós vamos com certeza ter aquilo que Abel tinha. Sabermos exatamente o que é que Deus pretende de nós. Veja, nunca se esqueça que foi lendo as Escrituras que Daniel descobriu que estava cumprido o tempo dos 70 anos de cativeiro na Babilônia. E ele clamou a Yahvé, clamou ao Senhor, o Senhor enviou um anjo e o anjo disse: olha, homem muito amado, as tuas orações são ouvidas desde o primeiro dia. Eu vim para te fazer saber o que é que vai acontecer. E logo de seguida, Deus levanta Neemias e Esdras e cumpre, atende ao pedido de Daniel. Isso é muito maravilhoso. Então Deus não estipulou regras. Ele escreveu, Ele deixou escrito para que nós retiremos daqui os desejos e as vontades dele para a nossa vida. Adonai não vai estipular nada para você, nem para mim. Mas não esqueça, caro leitor, caro ouvinte, que Yeshua ressaltou sobretudo o amor. É isso que Yeshua pediu para nós, o amor. O mesmo livre-arbítrio que Caim e Abel tiveram, nós também temos. Agora, cabe a nós fazer a diferença. Cabe a nós. Cabe a você fazer a diferença. É o seu amor por Yeshua que vai fazer a diferença da oferta que você vai levar. Se você ama Yeshua, como tantos eu tenho ouvido, eu amo Jesus e só fala de Jesus, mas depois não cumpre a palavra dele, como o Senhor Yeshua falou: chamais-me Senhor, Senhor, e tendes razão, mas então por que não fazeis aquilo que eu vos mando? Mas o que ele me mandou? O que é que ele mandou? Olha, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Pergunto para você, desafio: você pode morrer por mim? Você ama o seu próximo, aquele que te roubou o carro, aquele que te roubou dinheiro, aquele que te roubou a esposa, aquele que te roubou filhos, aquele que matou o seu filho, a sua filha, aquele que assaltou o seu vizinho, aquele que é bandido, marginal, drogado, aquele que... Você ama ele a ponto de morrer por ele? Não. Então o mandamento que Yeshua te deu, você não está cumprindo. E os outros 10 que ele também te deu? Porque todos os mandamentos da Torá foram mandados por Yeshua, não foi por Deus, não foi pelo Pai, não foi o Filho. O Filho é o Criador de todas as coisas, porque nele, por ele e para ele, todas as coisas foram criadas. Ele é o Criador, ele é o projetista de todas as coisas. O Pai lhe deu esse poder de ele criar tudo. O Pai entregou a ele toda essa missão. E essa Torá, essa palavra, foi entregue a Moisés lá no monte. Quem estava lá entregando ela era Yeshua. Então Yeshua lá, para uns falou uma coisa, para outros vai falar outra. Há acepção de pessoas entre Deus. Deus está fazendo acepção. Para uns deu mandamentos, para outros é só graça. Mas essa graça não tem mandamentos? Então que graça é essa? Que graça é essa? Sem mandamentos. Anarquia. Abel buscou primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Já Caim buscou o quê? E você? Que tipo de oferta você está levando diante
de Yahvé? Uma oferta de Abel ou de Caim? Eu gostaria ainda de dizer que dentro de cada um de nós existe um Abel e um Caim. Por isso, Abel e Caim não fazem parte da genealogia de Adão. Se você for ver as genealogias lá no capítulo 5 de Gênesis, você não vai ver Adão, você não vai ver Abel nem Caim, você vai ver Sete como o primeiro filho de Adão e Eva. Por que será isso? Eu não quero trazer isso para esse vídeo, não quero que você medite sobre isso. No entanto, vou-te dar uma dica que pode ser interessante. Esse Caim e esse Abel, os dois estão dentro de nós. Eu pergunto para você, quem matou quem dentro de você? O seu Caim está querendo matar o Abel? Ou o seu Abel já matou o Caim através de Yeshua? O velho homem morreu, tudo se fez novo. Você está nessa? Ou ainda está querendo matar o Abel? Ah não, hoje não vou orar. Ah não, jejuar não, estou muito cansado, estou com muita fome. Ah não, hoje ler a Bíblia, nem estou cansado. Ah não, ir na igreja? Amanhã vou. E aquele pastor é chato. Nós já não aguento mais ver aquele irmão lá do meu lado. Não. Caim matando o Abel. Como você tem levado as suas ofertas no altar? Os seus dízimos? Como você tem levado a oferta, que é além do dízimo? Como você tem tratado a sua esposa? Como você tem tratado os seus filhos, os seus vizinhos? Qual é o testemunho que você tem dos que estão de fora? Como você tem tratado aqueles que muitas vezes vêm te trazer uma mensagem da palavra de Deus e você debocha deles pelas costas? Como você tem tratado? Quem está matando quem? Eu fico por aqui, nessa abordagem do primeiro personagem, Abel. Significa dizer, eu quero levar a Yahvé uma oferta perfeita. Eu me esforço para isso, eu espero que você se esforce para isso. E que o Senhor te abençoe. E o próximo vídeo vai ser sobre justiça, retidão e caminhar com Deus. Se prepare, porque vai ter surpresas para nós com certeza. Que o Senhor te abençoe em nome de Yeshua. Shalom.